Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, caso a tenha. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos para vocês. Para essa primeira semana, o eixo temático que nós vamos estudar, os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico será os territórios nas novas regionalizações. Dentre as habilidades que vocês irão conseguir concretizar com esta aula está analisar o deslocamento populacional no jogo entre a globalização e a fragmentação. Também investigar e compreender os fenômenos socioespaciais relacionados à identidade e aos valores de cada povo na construção do território e da territorialidade. Conteúdos relacionados que nós vamos ter nesta aula serão definição de novas fronteiras, território, soberania e territorialidade, população mundial e brasileira, povo e identidade cultural. E só lembrando que nós temos nesta aula também alguns conteúdos e habilidades interdisciplinares, com competências específicas das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. Isso de acordo com a BNCC, onde vocês alunos serão capazes de analisar formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais, geradores de vários conflitos e de negociações também, assim como desigualdade, exclusão e inclusão, e também situações que envolvam o exercício arbitrário do poder. O tema da nossa aula de hoje será o território em movimento. Com esta aula de hoje, você será capaz de analisar diversos temas ligados à construção do espaço geográfico e também as condições e dinâmicas das sociedades do Brasil e do mundo na produção do território. Assim, reconhecer as territorialidades e também os conflitos estabelecidos nas complexas espacialidades. Vamos, então, a alguns conceitos importantes. O primeiro deles, sobre território. O território, gente, antes de tudo, é um espaço elaborado pela sociedade, estabelecido por uma relação de construção e domínio. Nós temos aí o território associado à estrutura física, de qualquer terreno, pode ser de um estado, de uma cidade, de um país, de um continente, porém, a fixação de uma relação de poder sobre aquele território, uma relação de domínio sobre aquele território, de forma que vai ser um espaço dotado de historicidade, fomentando então as trocas materiais e até mesmo espirituais no exercício da vida. E nós temos o fenômeno da globalização desencadeando um processo de marginalização dos territórios, delimitados então pelo capitalismo moderno. Nós temos um sistema desenvolvido por um padrão mundial de poder e que, na medida em que se configuram as relações sociais, e, consequentemente, de uma hierarquia de controle e dominação. Nós temos no espaço mundial a prática da globalização, que é a integração entre os países, mas, por outro lado, nós temos também as independências e soberanias territoriais de cada país. Milton Santos, um grande geógrafo, em 93, ele disse que concebe, sim, uma reflexão sobre o território, não apenas como um espaço geográfico habitado, mas também de designações de ações, e o território sendo marcado pela globalização que acolhe os novos recortes no período contemporâneo. E ele vem confirmar então a relação entre a formação dos territórios com o fenômeno da globalização. Bom, um outro conceito também importante é o conceito de fronteiras. As fronteiras podem ser marítimas, aéreas, terrestres.
efetivas, reais, ou de litígios, de conflitos que abrigam a identidade de cada povo, nas suas mais distintas representações. Nós temos uma fronteira como delimitação, uma área que delimitam os limites de um território. Né? Um território de um país para o outro país, nós temos uma área de fronteira. Aquela área ali, territorial, por exemplo, de áreas terrestres, vão ser uma área de efetiva fronteira ou não. Uma área de litígio, de conflito, em busca de apropriação daquele território. As disputas que existem de forma étnica e territorial têm ganhado contorno passível e contínua, de contínua mobilidade nas relações de discussões chamadas dialéticas nos limites e fronteiras de cada país. Para o exercício, a prática da soberania de cada povo, de cada país, tem se definido então os limites mais precisos, em uma famosa linha imaginária demarcada, para que possa então ter uma fronteira mais efetiva entre esses países e evitar os litígios. Nós temos aí que as fronteiras, elas se limitam, suas ações, no campo de atuação dos territórios, ressaltando as muitas diferenças estabelecidas. A relação entre fronteiras é a delimitação no campo dos territórios. Após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tivemos uma redefinição de fronteiras, que se mostraram um dos principais tópicos de conflitos internacionais. As disputas por fronteiras, por limites, por territórios, no movimento de afirmação de que a nacionalidade de diversos povos tem que ser definido internacionalmente. E com isso nós temos vários povos, como os chechenos, os curdos, palestinos, tibetanos, judeus, bascos, entre outros povos, que não têm uma delimitação de fronteira porque não existe um território firmado por eles, nem sequer a formação de um país estabelecido. E assim, esse protagonismo não tem fim até hoje. Bom, a população e seu povo. Como já falamos, um território ele é delimitado por fronteiras e é ocupado então por uma população. Essa população pode ser entendida como um conjunto de habitantes de um lugar. Portanto, o conceito prático do que é população é um conjunto de pessoas que habitam em um lugar, que pode ser uma cidade, um estado, um país, certo? E essa população ela vem distribuir de forma irregular, tanto nas cidades quanto estados, países e no planeta Terra. Nós vamos ter áreas superpovoadas e outras áreas subpovoadas, considerando então o número de habitantes por quilômetro quadrado, que nós chamamos na geografia de densidade demográfica. A população mundial ela tem apresentado diferentes aspectos, tanto no sentido cultural, econômico, político e social, com funções específicas que apresentam grandes desafios em sua estrutura nas diferentes taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, também até mesmo de escolaridade. E se a gente olhar outros indicadores de desenvolvimento social de cada nação, nós vamos ter uma heterogeneidade desses fatores que levam então às características da população naquele território. Bom, um outro conceito de povo. Povo, diferentemente de população, refere-se a um agrupamento de pessoas que possuem os mesmos hábitos e costumes, que são transmitidos de geração em geração e que existe através das manifestações específicas de cada cultura nos diferentes territórios mundiais. Nós temos aí vários povos no mundo que têm território ou não, e é encontrado nas mais variadas formas de expressão de valores culturais, formando uma verdadeira particularidade e identidade neste mundo globalizado que nós conhecemos. Os povos possuem as particularidades que aproximam uma população da outra, levando uma identidade daquele território. Vamos dar exemplo aí dos povos indígenas, que possuem as suas particularidades culturais de hábitos e costumes específicos. Então é preciso valorizar todos os povos, vendo o mundo por uma lente de pluralidade para combater o etnocentrismo, que é a centralidade das etnias, e assim cada país tende a valorizar ou supervalorizar a sua cultura, praticando então o preconceito em relação a outras culturas. Nós, o povo brasileiro,
ele é resultado de um intenso processo de miscigenação. O que é isso? Uma mistura de várias culturas, de vários hábitos e costumes. Então nós temos um país bastante heterogêneo, levando então um grau de formação bem plural. Somos um povo de manifestações culturais relevantes, sim, mas apresentamos as nossas divergências de acordo com as regiões do nosso território, levando a uma fragmentação social de gênero, de raça e etnia, que aponta para a necessidade urgente de várias políticas públicas para manter o respeito às diferenças entre as regiões, que apresenta cultura, hábitos e costumes diferentes entre si. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Vou deixar para vocês aqui no final de sugestão um vídeo sobre a resolução e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.